Sanha, um argumento de Fabrício Basílio. Sertão de Alagoas, 1971. Silêncio e escuridão. Som de uma ferramenta forçando o tampo de madeira de uma caixa. Aos poucos, a ferramenta vai afrouxando a madeira, permitindo gradualmente a entrada da luminosidade e revelando um céu azulado. Por fim, a tampa de madeira é retirada. Dentro da caixa há um terno de botões dourados, todo esburacado e o esqueleto de duas mãos, uma sobre a outra. Trata-se de um caixão. Utilizando uma pinça, o coveiro, 66 anos, retira os botões dourados e os coloca em um saquinho. Cemitério. Antônia, 61 anos, magra e de aspecto abatido, está entre as sepulturas. Ela olha para uma cova recém-aberta. Na lápide, há a foto preta e branca de um homem idoso e a inscrição João dos Santos Nascimento, 1904-1968. O coveiro surge e deposita o saquinho com os botões dourados na mão da idosa. Ele conta uma novidade, que há uma carta para ela na caixa postal do correio da cidade. Escuro. A caixa do correio é aberta. Antônia retira a única carta de seu interior e a fecha. A carteira está aberta e dentro dela não há uma moeda sequer. Na varanda da casa estão Antônia e a leitora de cartas. Antônia diz que está apertada, mas que em breve pagará pela leitura. A leitora desconfia, mas lê a mensagem. O Zé sofreu um acidente na construção da ponte Rio-Niterói. Peguei esse endereço de uma carta no seu armário e envio para que avise Antônia, sua mãe. O estado dele é grave. A leitora desconfia da mensagem e revisa a carta em envelope. Não há endereço e nome do remetente. No impulso, Antônia arranca a carta da mão da leitora, pega o envelope e sai apressada. Casa de Antônia. A idosa ilumina o espaço com um lampião. Na parede há um retrato dela ao lado de seu marido. A imagem do idoso é a mesma que está pregada na sepultura. Cozinha. Antônia abre a torneira e tira a terra dos botões dourados. Os botões limpos são colocados em cima de um pano branco para secar. Agora a idosa repousa um vestido sobre a mesa. O vestido é verde e de tecido fino. Com uma tesoura, ela abre as caseadas no vestido e, munida de linha e agulha, prende os botões, um a um. O vestido está finalizado. Porém, as mãos de Antônia começam a tremer. Seu corpo amolece. A idosa deita no chão e fecha os olhos tentando recuperar o ar. Quarto. Antônia pega uma caixa e senta na cama. Ao fundo está uma mala aberta e cheia de roupas. Por cima de todas as vestimentas está o vestido de botões dourados. A idosa abre a caixa. Dentro estão algumas cartas amareladas e uma fotografia 3x4. A idosa pega a foto e a observa. Porém, o 3x4 está todo embaçado. É impossível distinguir o rosto do homem que estampa o papel. Antônia coloca a fotografia dentro do envelope com a carta. Amanhecer. A estrada de terra seca levanta poeira a cada rajada de vento. Em suas margens, há uma vegetação de médio porte e ao fundo um riacho. Antônia carrega sua mala com certa dificuldade. O objeto não é grande, mas pesa. Parte 1. A despedida é a dor de uma partida sofrida, que revelará a cada esquina estradas por onde nunca se andou. Ponto de ônibus de madeira. Antônia joga sua mala no banco e senta. Ela está esbaforida e limpa o suor da testa enquanto observa a estrada. De um lado a estrada está vazia e do outro também. Então Antônia espera. Mais tarde, som de um veículo. Antônia olha em direção ao som. Trata-se de um carro militar tripulado por 2 jovens soldados que estacionam ao lado do ponto de ônibus. Os soldados, carregando fuzis nos ombros, descem apressados. Antônia observa. Um dos soldados, Jorge, 19 anos, magrelo e com cara de poucos amigos, pega 2 cones e 2 cabos de vassoura. Ele posiciona um cone de um lado da pista e enfia o cabo de vassoura em seu orifício superior. Depois corre para o outro lado o mais rápido que pode,
Repete a ação com os objetos e aguarda. O segundo soldado, Everaldo, 21 anos, alto e forte, vem em seguida carregando uma corrente de metal. Ele prende uma ponta da corrente em um dos cabos de vassoura, corre para o outro lado da pista e prende a outra ponta. A corrente está esticada, impossibilitando a passagem. Antônia se levanta e segue a corrente até chegar aos soldados. Ela pergunta o que está acontecendo. Jorge, ríspido, diz que a estrada foi fechada. Apenas pessoas autorizadas podem passar. Antônia retruca que precisa pegar o circular para a rodoviária. Everaldo, com jeitinho, revela que nenhum ônibus circular virá hoje. Antônia rebate que assim ela vai demorar metade do dia andando. A conversa é interrompida pelo som de um caminhão se aproximando. Trata-se de um caminhão lotado com boias frias. O caminhão vai para a fazenda do Dr. Mauro. Jorge manda Everaldo soltar a corrente. A estrada é aberta e o caminhão passa. Antônia reclama o porquê desse caminhão pode passar e o ônibus não. Mas Everaldo diz que são ordens. Eles não podem fazer nada a respeito. Cansada de reclamar, a idosa pega sua mala e vai se encaminhando pela estrada. Porém, Jorge impede sua passagem. Ela não está autorizada. Antônia tira a carta do bolso e diz que precisa partir para o Rio ainda hoje. Seu filho sofreu um acidente e ela não pode esperar. Everaldo fica comovido. Porém, Jorge zomba. O amigo é analfabeto. A idosa clama então para que Jorge leia a carta. O soldado segura a carta, desconversa por um tempo e, quando se vê obrigado a ler, consegue apenas balbuciar algumas letras. Ele também é analfabeto. Everaldo ri e, por isso, Jorge devolve a carta com raiva. Everaldo diz que Antônia não pode passar para sua própria segurança, pois há um animal perigoso na região. Por isso a estrada foi fechada. Ele revela que ontem eles encontraram o animal, de relance, e que o bicho era obra do diabo. Até parecia que sabia falar. Jorge retruca que acertou o animal com um tiro. Ele já deve estar quase morto. Antônia acha essa história uma bobagem. Ameaça passar de novo, mas Jorge aponta a arma para ela. A idosa desiste. Carrega a mala até o banco e senta. O sol brilha. Na barricada, os soldados fazem vigília. E no ponto de ônibus, Antônia está pensativa. Porém, algo chama sua atenção. Ela se levanta, caminha até os soldados e diz que viu algo se movendo na mata. Os soldados apontam seus rifles. Antônia aponta para uma direção e diz que viu um vulto, algo com rabo. Com receio, os soldados se aproximam da beira da estrada. Antônia fica um pouquinho para trás. Everaldo ajusta o olhar e sussurra que está vendo algo ali na frente, escondido. Os soldados entram na mata. Soldados na mata. Tremendo o rifle, Everaldo diz que o bicho está ali na frente. Jorge confirma e se aproxima lentamente. Preparar, apontar, fogo! Os soldados atiram de forma desajeitada até ficarem sem balas. Após isso, eles se aproximam para verificar o defunto. Passo a passo, devagar. Porém, ao abrirem caminho por entre um arbusto, tem uma surpresa. O animal, na verdade, é apenas uma pedra coberta por musgos. Jorge e Everaldo voltam para a estrada. Mas cadê Antônia? Antônia anda apressada e de quando em quando olha para trás. Ninguém se aproxima. Sol forte. Antônia anda enquanto limpa o suor da testa. De repente, um susto. A mala abre e as roupas se esparramam pelo chão. A idosa se ajoelha e agarra o vestido de botões dourados. Porém, o tecido do vestido estava sujo de terra. Margens do riacho. Antônia tira os sapatos e entra no riacho. A água é rasa, bate no tornozelo da idosa. Ela passa um pouco de água na testa, no pescoço e depois bebe. Ela pega uma parte suja do vestido, a molha e começa a esfregar. A mancha de terra vai se dissolvendo com a água. Porém, com a fricção, um botão dourado se desprende e cai na água. Antônia joga o vestido no ombro e corre atrás do botão. Tenta pegá-lo 1, 2, 3 vezes, mas ele faz capricho e escapa. Agora ela está quase o pegando quando ouve um grito de dor, parecido com um grito de gente. A idosa se assusta, deixando o botão ir com a correnteza.
Deitado às margens do riacho, há um bezerro moribundo. Respiração ofegante, coxa ensanguentada e moscas famintas. Antônia olha para o bicho e move seu corpo para frente e para trás, indecisa se fica para ajudar o animal ou se vai embora. O vestido de botões é esticado em um galho de árvore. Antônia limpa a ferida do animal, lhe dá água e conversa com o bezerro. Pergunta se é ele quem está atrapalhando a sua viagem. Indaga onde estaria a mãe do animal e diz que também tem um filho doente. Por último, diz que o tiro foi de raspão e que quando passar o susto, ele ficará bem. Antônia abençoa o caminho do bezerro. Porém, de repente, as mãos de Antônia começam a tremer. Sua vista enturvece até a tela ficar completamente preta. Antônia desperta com a claridade do sol em seus olhos. Não há nenhum sinal do bezerro. Ela se apressa, pega o vestido, faz força para fechar a mala e parte. Vilarejo de portas e janelas fechadas. Antônia atravessa uma rua. O sino da igreja badala e alguns sussurros vão ganhando forma até surgir um grupo de pessoas vestidas de preto. Eles passam por Antônia enquanto falam de uma tragédia. A mulher do fazendeiro caiu do cavalo e morreu. O marido tentou suicídio, mas parece que agora se acalmou. A morta se chama Valquíria. Ao ouvir esse nome, Antônia estaciona. Ela está na frente de um cemitério. Valquíria, 25 anos, repousa em seu caixão. Em volta da sepultura, um grupo de pessoas lamenta. Antônia está entre elas. Seu olhar é de tristeza. O caixão é lacrado e enterrado. Casa de fazenda, salão arejado, móveis de madeira e Bernardo, 30 anos, desolado em uma poltrona. Da cozinha ouvimos uma discussão entre a governanta e a cozinheira, esta com sotaque francês. A governanta quer o prato favorito do patrão, mas a cozinheira retruca que faltam ingredientes. Antônia atravessa o salão segurando o vestido de botões dourados. Ela o mostra para o dono da fazenda, mas ele não reage. Quase sussurrando, a costureira argumenta que Dona Valquíria tinha encomendado o vestido. Bernardo não responde, e por isso Antônia continua. Revela que o seu marido tinha um conjunto de botões igual a esse. Botões que ele gostava tanto que até pediu para ser enterrado com eles. Diz também que o vestido demorou a ficar pronto porque os botões vieram do Rio de Janeiro, seu filho que enviou. O único problema é que ele mandou um botão a menos, e por isso ela estava indo ao Rio só para trazer o botão que falta. Antônia conclui que tinha combinado com Valquíria o valor de 800 cruzeiros. O homem continua sem reagir. Som de passos. A governanta, 34 anos, corpulenta, enxota Antônia do salão. As duas atravessam a casa até chegarem à cozinha. A governanta aponta para a porta dos fundos, diz que a saída é por ali, e depois se apressa para o outro canto da casa. Pela janela da cozinha, é possível ver 2 cavalos amarrados no quintal. Antônia vai seguindo para a porta dos fundos, enquanto que no fogão, a cozinheira mexe uma panela com raiva. Antônia decide mostrar o vestido para a cozinheira. Porém, a cozinheira não dá bola. Mexe outra panela, lava uma faca e começa a cortar uma cebolinha. Só então olha para o vestido. Com seu sotaque francês, ela diz que o vestido é bonito, mas falta um botão. Antônia argumenta que irá trazer o botão que falta e que ia vender por 800 cruzeiros para a patroa, mas que agora pode fazer por 700 cruzeiros. A cozinheira retruca que não adianta ter um vestido faltando um botão. Voz da governanta reclamando da arrumação com uma camareira ecoa na cozinha. A cozinheira diz que a governanta quer o lugar da falecida esposa do proprietário. Ela volta ao trabalho, enche um tacho com creme, oferece para Antônia e pergunta que gosto que tem. Antônia come e responde que tem gosto de queijo. Então a cozinheira reclama alto que não tem ingredientes para fazer a quiche Lorraine. Enquanto Antônia devora o creme, ouve-se o som de passos se aproximando. A governanta entra e pergunta de quanto a cozinheira precisa. A cozinheira lista todos os ingredientes que no total irão dar 1.200 cruzeiros. Com raiva, a governanta conta as notas e as joga na mesa. Antônia assiste a tudo, mas de repente seu olhar desvia a atenção para outro ponto da cozinha. Governanta e cozinheira também param de discutir e olham atônitas. Bernardo está na porta.
Por um instante, silêncio. Então o fazendeiro atravessa a cozinha correndo. Chega ao quintal dos fundos, monta um cavalo e sai em disparada. Governanta e cozinheira correm no seu encalço, gritando e pedindo ajuda. Silêncio na cozinha. Sozinha, Antônia olha para o dinheiro na mesa. Vilarejo. Antônia anda o mais rápido que pode. Ela passa pela fachada do cemitério, porém, após alguns segundos, volta e entra com pressa. A cova de Valquíria está coberta por coroas de flores. As mãos de Antônia afastam um punhado de flores e cavam até formar um pequeno buraco. Antônia deposita o vestido de botões dourados na terra e o enterra. De volta à estrada, Antônia encara o sol forte. Ao fundo vem vindo um caminhão pau de arara. A voz no rádio exalta ações do governo para a geração de empregos de qualidade. Em contraste, a carroceria do pau de arara está lotado de boias frias, com as peles queimadas pelo sol. Antônia está entre eles. O caminhão faz uma parada. Sobem Pedro, 29 anos, e Joaquim, 17. Pedro anuncia que, por 5 cruzeiros, Joaquim é capaz de prever o futuro lendo os calos das mãos. O rádio é desligado e Joaquim vendado. E enxergando apenas por uma fresta na parte inferior do pano, o adivinho vai interpretando os calos e especulando futuros. O primeiro será aposentado por invalidez. O seguinte vai para São Paulo. O próximo deve tratar das costas. E um último nunca deve subir em andaimes. Enfim, surgem 2 mãos idosas. Antônia pergunta como seu filho está. Shhh! Ansiosa, a idosa repete a pergunta, mas é recriminada a ficar quieta. A leitura começa. Porém, o adivinho não consegue formular uma resposta. Está confuso. E, por fim, profetiza que Antônia se tornará uma escritora. Ao ouvir a profecia, Pedro desconversa. É hora de passar o chapéu. A contragosto, Antônia paga pela leitura. Rodoviária, com um ônibus estacionado. O pau de arara para e Antônia desce. Ela anda apressada em direção ao guichê. Mãos sujas de terra, Antônia paga a passagem e embarca no ônibus para o Rio de Janeiro. Fim de tarde. Janela aberta e vento batendo no rosto. Antônia segura a carta e o 3x4 de Zé. Noite. O ônibus estaciona em frente a uma pequena construção. Antônia desce vomitando. Ela está tremendo. E, tentando se recompor, deita-se em um banco de madeira. Fecha os olhos, tentando controlar a respiração. Manhã. Antônia está deitada no banco, imóvel. Ela dormiu e perdeu o ônibus? De súbito, um funcionário do IML cobre o corpo da idosa com um pano branco. Ela está morta. Ao lado do banco, um grupo de crianças entra em uma escolinha. Entre eles está a Dininha, 10 anos, mirradinha, cabelos desarrumados e vestido abotoado. Ela observa o cadáver atentamente. A escola é pequena. Casa com janelas, banco de madeira, o mesmo no qual Antônia faleceu. E um pátio cimentado no qual há uma bandeira do Brasil hasteada, um rádio tocando o hino nacional e um grupo de 10 alunos enfileirados. As crianças cantam o hino. Entre eles está Dininha. Agora é possível ver que em seu vestido há uma caseada vazia. Falta um botão. Sala de aula, livros, cartilhas e quadro negro. A professora, 41 anos, inicia a aula de alfabetização. Todos os alunos dividem mesas, exceto por Dininha, que se senta sozinha. Intervalo no pátio. Os alunos brincam. Solitária, Dininha está sentada na ponta do banco de madeira. Ela lê a cartilha. A, B, C, D. Então tira da lancheira 2 pãezinhos embrulhados. A menina come um dos lanchinhos, mas deixa o outro intacto. Fim de aula. Os alunos saem apressados da escola. Por último, vem Dininha. Ela observa o banco de madeira vazio. Sala de aula. Alguns alunos fazem bullying com Dininha. A xingam de louca. A professora chega. O bullying cessa. As crianças se sentam e a aula começa.
Intervalo. Dininha está novamente sentada na ponta do banco de madeira. Ela lê a cartilha em voz alta, como que explicando a matéria para alguém. Enquanto lê, ela retira os 2 pãezinhos da lancheira. O sinal toca. Dininha junta suas coisas e volta para a sala. Um dos lanchinhos repousa solitário no banco. Fim de aula. Os alunos saem apressados. Só então é a vez de Dininha. Ela para em frente ao banco e olha para o lanchinho sendo devorado por formigas. Sala de aula. Os alunos fazem zombarias entre si. Já Dininha está absorta na leitura. A professora entra na sala e desenrola um cartaz. No papel há uma imagem da ponte Rio-Niterói em construção, seguido do anúncio da realização de um concurso nacional de redação sobre o tema Brasil, ninguém segura esse país. A professora revela que as melhores redações do país serão premiadas com uma viagem para acompanhar a inauguração da ponte. Os alunos se empolgam e se aproximam para ver o cartaz mais de perto. Enquanto isso, em outro canto da sala, um livro é arrancado magicamente da estante e, antes de desabar no chão, levita no ar por um segundo. Os alunos continuam entretidos com o cartaz, mas Dininha olha atentamente para o livro no chão sendo folheado pelo vento. Parte 2. Quando eu fui para a escola, eu não entendia nada. A minha mão era dura e a vista embaraçada. Fim de aula. Dininha sai por último, mas então olha para trás. Ela foi chamada por alguém? O pátio segue vazio. Então a menina pergunta ao fantasma invisível e inaudível de Antônia: Você quer aprender a escrever? Dininha passa a mão pela gola de seu vestido e arranca um botão, deixando a caseada vazia. Ela oferece o botão propondo uma troca. Ensina a fantasma a ler, mas quer que ela seja sua amiga. O botão desaparece magicamente da mão da menina. Estante com livros. Dininha folheia as páginas do dicionário. Ela encontra a palavra escrita com acento e lê os seus significados: sofrimento, tormento, carência, falta e etc. Sala de aula. A professora ensina gramática. Dininha agora senta no canto do banco, pois está dividindo o espaço com Antônia. A menina anota tudo com muita atenção. Intervalo. No banco de madeira, Dininha ensina a forma correta de se pegar no lápis. Oculto, um aluno, 12 anos, espia enquanto Dininha parece falar sozinha. Fim de aula. O aluno espreita Dininha. A menina questiona o porquê de Antônia não poder sair do terreno da escola. Não há tempo para resposta. O aluno joga Dininha no chão, ameaça chutá-la, mas é empurrado por uma força invisível. Assustado, ele sai correndo. Sala de aula. Professor e Dininha frente a frente. A professora quer saber o que está acontecendo, mas a aluna apenas responde que está escrevendo sua redação com a ajuda de uma amiga. O tempo passa enquanto Dininha assiste às aulas, escreve a redação, conversa com o fantasma invisível de Antônia, amassa folhas de papel e volta a escrever. Pátio. Uma aluna anota algo na parede. Trata-se de um garrancho feito com giz de lousa. A menina tenta decifrar o que está escrito. Teimar. Garranchos no quadro negro. A professora limpa a lousa com raiva. Ela quer saber quem está pichando a escola. Os alunos se calam e por isso todos recebem uma palmatória. Bucha e sabão. Um aluno limpa uma frase escrita na parede. Ele encara Dininha com ódio. Pátio. Dininha é perseguida por alunos ansiosos por vingança. Então, uma ventania. A bandeira do Brasil se desprende e o rádio inicia um hino nacional desintonizado. O vento carrega a bandeira até perto de Dininha. Que susto! Por um instante, a bandeira para no ar, marcando a silhueta invisível do corpo de Antônia. Os algozes de Dininha correm assustados. Escritos a giz de lousa, frases estão espalhadas pelo pátio, sala de aula, tudo. Uma frase diz o nome do filho de Antônia, José dos Santos Nascimento. Professora e os pais de Dininha sussurram na entrada da escola. Eles concordam que a situação de Dininha não tem solução. Sentada no banco de madeira,
A menina coloca um ponto final no papel. A redação está terminada. Porém, não há tempo para comemorações, pois um enfermeiro agarra a menina e a tranca em um carro no qual está escrito manicômio. Ao partir, o carro levanta uma brisa que carrega a folha da redação pelo ar até que a professora amassa e a joga no lixo. Força-tarefa para a limpeza das paredes. Acompanhadas pela professora, os alunos limpam as paredes externas da escola. Porém, é só um aluno limpar um escrito que as paredes já estão rabiscadas de novo. Som de gritos. Professor e alunos correm até a sala. Todos se assustam. Dentro da sala, os livros voam formando um redemoinho de papel. Fim de tarde. Raios e trovões. As paredes estão atulhadas de escritos. A grafia das letras é perfeita. A sala de aula está vazia, sem quadro negro, carteiras e livros. A professora tranca a porta. A escola foi fechada. Tela preta. O som dos raios e trovões continua. Noite. Os raios voltam a iluminar o interior da escola, ou melhor, das ruínas da escola. O tempo foi cruel. Portas e janelas arrancadas, teto esburacado, mato crescendo no chão, trepadeiras crescendo e os escritos em giz desbotado nas paredes. Agora dia de sol. Um boi entra nas ruínas. O animal tem um aspecto envelhecido e uma cicatriz em uma das coxas como que feita por um tiro. Ele pasta dentro da escola, mas logo algo chama sua atenção. Então o boi fala em alto e bom som. Você é tão quietinha que eu nem tinha te notado. Pelo ponto de vista do animal mágico, Antônia se materializa lentamente até se tornar um ser translúcido. É a primeira vez que a vemos desde que ela morreu. Cheio de prosa, o boi se diz um ser mágico que fugiu dos patrões, tomou um tiro de um soldado e que só sobreviveu graças à ajuda de uma mulher, que limpou seu ferimento, lhe deu água e abençoou seu caminho. Que coincidência! Antônia diz que pouco antes de morrer ajudou um bezerro, limpou seu ferimento, lhe deu água e abençoou seu caminho. Boi e fantasma se olham surpresos. Antônia diz que precisa de ajuda. Dininha, sua amiga, foi levada para o manicômio. O boi diz que ajudará a sua salvadora, mas que para rastrear o paradeiro da menina precisa de algo dela. Então, Antônia estica sua mão e lhe mostra o botão do vestido. O boi engole o botão e parte. Dia e noite, sol e chuva, o boi anda por diferentes paisagens rurais. Agora o boi para e observa a paisagem. Ele tenta encontrar um rastro. Agora à noite. A parede está com tinta descascada e no meio desta há uma janela gradeada com ferro. O boi se aproxima da grade e sussurra o nome de Dininha algumas vezes. Silêncio. Uma sombra se aproxima da janela, mas não é possível identificar os traços físicos de Dininha. Eles conversam, mas sussurram tão baixinho que é impossível ouvirmos o que dizem. Entrada do manicômio. O segurança senta na cadeira e joga o molho de chaves na mesa. Na penumbra, o boi observa. Mais tarde, lutando contra o sono, o segurança se encaminha para os fundos do prédio e entra em um cômodo. Após um tempo, surge o boi. Ele caminha devagar até a mesa, onde está o molho de chaves. Amanhecer. O boi caminha em direção às ruínas. Porém, ele não está sozinho. Ao seu lado está uma idosa, de cabelos grisalhos, rugas no rosto e vestindo um avental médico abotoado. É Dininha. Ruínas. A palma da mão de Dininha tenta contornar o rosto intangível de Antônia. A fantasma está feliz por reencontrar sua amiga. Dininha diz que ficou presa por grande parte dos últimos 50 anos e que por isso nunca conseguiu retornar. A viva pergunta se Antônia descobriu algo sobre o paradeiro de seu filho. Antônia não responde. Porém, Dininha lhe encoraja. Diz que elas ainda podem teimar. Antônia esboça um sorriso, mas diz que antes disso, Dininha precisará de roupas e comida. Biblioteca pública.
Corredores repletos de estantes com livros. Dininha, vestindo um macacão de limpeza abotoado, passa pano no chão e espana os livros. Ela olha a capa de cada livro espanado com curiosidade. É hora do almoço, mas Dininha come sozinha. Ela lê um livro enquanto abre sua marmita. Dentro estão 2 lanchinhos. Ela come um dos lanchinhos e reserva o outro. Noite. Os funcionários saem da biblioteca. Por último vem Dininha. Ela investiga se ainda há alguém. Tudo vazio. Então caminha pela lateral do prédio até encontrar um fantasma translúcido. A idosa se aproxima do fantasma, arranca um botão de sua roupa e o oferece. O botão desaparece magicamente da palma de sua mão. Noite. Ruínas da escolinha. Dininha mostra livros para Antônio e para o boi. As páginas de um livro viram com o vento. O boi pergunta se os livros são de comer. E os 3 conversam de forma animada. Biblioteca. Dininha pesquisa sobre a ponte Rio-Niterói em um computador. Ruas de um bairro rural. Dininha conversa com algumas pessoas. Ela pergunta se alguém conheceu Antônia. Mas os velhos estão mortos e os jovens não sabem de nada. Cemitério. Dininha está em frente a um jazigo. Na inscrição estão os nomes de Antônia e de seu marido João. A viva deposita um vasinho com flores na sepultura da amiga. Ruínas da escola. Dininha não encontrou nenhuma informação sobre Zé. Ela diz que o único jeito de descobrir algo é indo para o Rio de Janeiro. Noite. Os funcionários saem da biblioteca. Um deles joga um laptop velho no lixo. Por último vem Dininha. Ela repara no laptop. Noite. Antônio está na frente do laptop. A tela do computador se liga magicamente e um texto começa a ser escrito. Antônia diz que vai escrever a história de sua vida no computador. A fantasma está agradecida e pede para que sua amiga viva lhe traga tecidos e muitos botões. Dia. Dininha mostra para Antônia uma sacola cheia de botões de diferentes cores e formatos. Dininha posa com vestidos e camisas abotoadas de diferentes modelos e cores. Dia. Ruínas da escola. Dininha surge carregando uma mala. A viva diz que finalmente juntou dinheiro para ir ao Rio. Ela se despede da fantasma e do boi e promete trazer informações do filho de Antônia. Ônibus moderno. Dia. Dininha está sentada em um dos bancos. Ela olha para a paisagem escurecida pelo vidro fumê do ônibus. Ela se arruma no banco e fecha os olhos. Fade out. Som de trovões. É noite e Dininha desperta lentamente com a claridade dos raios. Pressentindo algo, ela olha pela janela do ônibus. Surge a ponte Rio-Niterói. Na pista, fantasmas translúcidos se movem a esmo. Por fim, a ponte Rio-Niterói surge assustadora. Parte 3. Passei tanto tempo te procurando. Eu não sabia onde estava. Olhava o infinito, mas não te via, nem debaixo d'água. Quartinho da pousada. Dininha retira suas roupas da mala e as organiza no armário. Pela janelinha do quarto, ela observa o céu nublado. Biblioteca Nacional. Dininha anda pelos corredores abarrotados de livros. Ela passa seus dedos pelas lombadas de alguns livros. Agora a idosa está sentada em uma mesa. Uma bibliotecária chega carregando dezenas de livros e cadernos de registro. Dininha folheia fotografias e reportagens sobre a construção da ponte. Uma delas mostra Elizabeth II no lançamento da obra. A próxima apresenta pilastras sendo içadas. Na seguinte surgem homens trabalhando sem equipamento de proteção. E a última mostra a morte de 8 trabalhadores. Jardins da biblioteca. Dininha está sentada em um banco de madeira. Ela abre sua bolsa e tira 2 lanchinhos embrulhados. Ela come um lanchinho, mas reserva o segundo. Voltamos para a mesa da biblioteca. Dininha, vestindo outra roupa abotoada, folheia os papéis, um a um. Uma reportagem antiga anuncia o Brasil como campeão mundial de acidentes de trabalho.
A reportagem seguinte revela que os dados sobre os mortos na construção da ponte foram omitidos e que o número real pode ter chegado a mais de 400 vítimas. Dininha, com outro vestido abotoado, analisa os livros de registro. Tratam-se de folhas amareladas e com os nomes dos trabalhadores escritos a caneta ou datilografados. Noite. Quartinho da pousada. Dininha olha para o teto do quarto pensativa. Agora Dininha pergunta à bibliotecária se existem outros registros da ponte. A funcionária joga mais uma pilha de documentos na mesa. Dininha volta a folhear os livros de registro, porém, nem sinal do nome de José dos Santos Nascimento. Na mesa de Dininha há apenas um livro. Ela reclama que deveriam existir muitos outros registros. Porém, a bibliotecária retruca que essas informações ou não foram coletadas ou foram destruídas. Dininha folheia o último livro de registros. Ela observa um nome no documento: Hospital Marechal Deodoro. Fim de tarde. Dininha observa algo. Cobrindo a frente do hospital há tapumes de metal e 2 jovens soldados fazendo a guarita. Dininha se aproxima. Ela gostaria de visitar o local, porém os soldados dizem que o hospital será demolido. Só pessoas autorizadas podem entrar e Dininha não estava entre elas. Chateada, a idosa dá meia volta. Noite e soldados na guarita lutando contra o sono. Barulho de algo batendo nos tapumes de metal. Os soldados se assustam. O som se repete, só que agora um pouco mais distante. Um dos soldados diz que o lugar é assustador. O outro complementa que às vezes ouve barulhos estranhos. O barulho volta a assustar os soldados. Um dos dois precisa fazer a averiguação do espaço. Porém, como estão morrendo de medo, os dois vão juntos. A guarita fica solitária. Então surge Dininha. Ela segura uma pedra e caminha pelo lado oposto ao dos soldados. Dininha atravessa o interior do prédio. O espaço está completamente abandonado. E ao fundo surge um fantasma de jaleco e face queimadas. Antônia se aproxima enquanto arranca um botão de seu vestido. Porém, ela é surpreendida pelo fantasma, pois este recusa o botão e diz não querer fazer nenhuma troca. Dininha pergunta se ele tem informações sobre trabalhadores que foram internados no hospital durante a construção da ponte. Mas o médico responde que ele mesmo queimou todos os registros. Som de passos se aproximando. Os soldados estão no prédio abandonado. Eles ouviram algo, porém Dininha não está mais lá. Noite. Dininha anda apressada por uma rua. De quando em quando ela olha para trás. Quarto dia. Dininha joga todas suas roupas na cama e de cada uma delas arranca um botão. Pier. Fim de tarde. Dininha está sentada em um dos bancos, observando o pôr do sol. Na paisagem, há barcos atracados e, ao fundo, a ponte Rio-Niterói. Noite. Barco de pesca de pintura envelhecida e fantasmas de um pescador. Dininha oferece um botão ao fantasma. Ele diz que faz qualquer coisa por algumas latas de tinta. O barco navega pela Baía de Guanabara. Na proa, Dininha observa a ponte Rio-Niterói se aproximando. O barco ancora próximo a 2 pilastras da ponte. Dininha encara a construção. Ela grita que está procurando um operário desaparecido e que para achá-lo propõe uma troca entre ela e os fantasmas. O vento estanca. Agora é silêncio. Da água turva, submerge o fantasma de um operário. Após ele surge outro fantasma operário, e outro, e mais outros. Proa do barco. Um fantasma recebe um botão de roupa. Ele diz ser de Cansanção, Bahia. Outro fantasma recebe um botão. Este é de Campo Grande, Alagoas. O próximo é de Olho d'Água, Paraíba. E o seguinte de Quixadá, Ceará. Dininha, com roupa de botões de vinho, estimula um operário fantasma a dizer palavras que representem sua história de vida. Ele pensa e responde: suor e raiva. A próxima alma penada diz: saudade. O seguinte responde: teimar. No caderninho, o lápis traceja lentamente cada uma das letras da palavra teimar. Enquanto escreve,
Dininha, agora de camisa de botões roxos, explica o movimento e o significado de cada letra para os fantasmas. O lápis escreve uma nova palavra: recusar. Dininha, de vestidos de botões verdes, pergunta o porquê dessa palavra. Um fantasma diz não aceitar ter sua vida interrompida pelo acidente. O fantasma seguinte diz que seu sonho é assombrar os descendentes dos manda-chuvas da construção. Já o próximo quer apenas deixar uma mensagem para os filhos. Dininha, de camisa de botões brancos, escreve uma frase no papel. Ela pede para que um dos fantasmas leia. Ele lê a frase com dificuldade. O próximo lê a frase com mais desenvoltura e o último lê a frase perfeitamente. Esse fantasma sorri com o feito. Noite, proa do barco. Um fantasma diz não se lembrar de nenhum José dos Santos Nascimento. O fantasma seguinte também não, e o próximo muito menos. Noite. Dininha coloca algumas latas grandes de tinta no barco. Segurada pela mão invisível de um fantasma, um pincel pinta uma das paredes da cabine. Dininha, agora com roupa de botões ferrugem, ensina a um fantasma como formar uma frase. O fantasma diz que Dininha o lembra Humberto, um operário que escrevia carta para os analfabetos. Dininha quer saber mais sobre Humberto. Outro fantasma diz que Humberto era o escritor de cartas oficial dos operários analfabetos. Já o próximo conhecia bem o escritor, mas não lembra de mais nada sobre ele. Outro operário fantasma diz que Humberto morava em uma casinha verde. O fantasma seguinte afirma que a casa ficava em um bairro de Niterói, à Ponta da Areia. O último fantasma diz que a casa ficava de frente para uma praça. Noite. O barco, agora todo pintado, está ancorado nas pilastras da ponte. Na proa, Dininha olha para a água turva. Ela joga as latas com tinta no mar e o barco retorna em direção ao porto. De repente, uma mancha de tinta pinta uma pilastra de concreto da ponte. Garranchos começam a ser escritos. Agora, é outra pilastra que está sendo pichada com garranchos. E agora outra. E mais outra. Dia. A ponte Rio-Niterói está toda pichada com as histórias dos operários mortos. Ponta da Areia. Dininha anda pelas ruas do bairro, passa por uma praça e finalmente dá de frente com uma casa verde. Ela bate palma, chama pelo nome, ninguém atende. Então uma vizinha aparece e diz algo para Dininha, mas não ouvimos o que é. Cemitério. A foto de um homem idoso identifica o jazigo de Humberto. Em cima do jazigo, há um vaso com uma plantinha muito bem cuidada. Dininha observa a plantinha. Dia. Cemitério. Dininha aguarda ao lado do túmulo. Dia seguinte. Dininha come um lanchinho próximo ao jazigo. Outro dia. Sandra, 55 anos, entra no cemitério carregando um vasinho com flores. Ela deposita o vasinho sobre o jazigo de Humberto. Dininha se aproxima lentamente e para ao lado da mulher. Cozinha da casa de Sandra. Mesa com 2 xícaras com café e Dininha sentada. Sandra revira os armários enquanto diz que seu pai escreveu muitas cartas, mas que as cartas enviadas para as famílias de operários acidentados ou mortos não eram assinadas, com medo da repressão militar. Finalmente, Sandra encontra uma caixa de metal. Sandra se senta à mesa e, envergonhada, diz não ter mais nada a oferecer além do café. Apressada, Dininha abre sua bolsa e mostra 2 lanchinhos. Ela diz que sempre anda com um lanche a mais, caso encontre alguém para dividir. Sandra aceita o lanchinho e as 2 comem. Dininha abre a caixa de metal. Dentro estão dezenas de cartas amareladas. Sandra diz que essas cartas eram os tesouros de seu pai. Dininha folheia os papéis. Então, uma surpresa. Um pequeno objeto dourado está preso a uma das cartas. É o botão dourado, o mesmo retirado da sepultura e que Antônia perdeu no riacho. Dininha repousa o botão na palma de sua mão. Sandra diz que essa carta tem uma história. Seu pai sonhou com um amigo falecido e, ao acordar, o botão apareceu embaixo de seu travesseiro. A carta foi enviada para a mãe do amigo, mas após um tempo o envelope foi remetido de volta.
Aninha pega a carta com cuidado e começa a ler. Para Antônia, ontem sonhei com Zé. O som urbano da casa é sobreposto por uma paisagem sonora campestre. O corpo de José dos Santos Nascimento está estirado no chão, descalço, costas voltadas para o céu e com a mesma camisa da foto 3x4. Ele desperta, reconhece o espaço, mas de repente um pisão inesperado. Embaixo da sola de seu pé está um botão dourado. José pega o botão. Só agora vemos seu rosto. Seus traços lembram de sua mãe. Zé nota outro botão e mais outro. Ele vai caminhando, perseguindo os objetos dourados. Porém, são tantos os botões que seus braços deixam alguns caírem pelo caminho. Então Zé nota algo. Ao fundo, estão as ruínas da escolinha toda rabiscada com giz. Lentamente, José dos Santos Nascimento caminha em direção às ruínas. Fim.